frescura. Barreto, eu tô... É engraçado, essa última fornada, não vou apresentar o Luiz Carlos Barreto. Né? O pessoal que assiste o Canal Brasil, né? Um canal de cinema brasileiro, apresentar o Luiz Carlos Barreto também é coisa que apresentar Mazzaropi ou né? Oscarito, Grande Otelo. Barreto, é o seguinte, essa fornada, coincidentemente, eu estou pegando muita gente de produção, sabe? Alguns conselheiros, mas tem Marisa Leão. E é uma coisa que eu sempre dei muita importância. E eu lembrei, se não for nessa matéria, vai em outra, que teve quando o Pereira fez aquelas escolas de cinema, que fez em Brasília, fez em Niterói, né? Aí tinha um negócio assim, quem é que quer ser ator? Nas escolas de cinema não seleciona arte dramática. Os atores deviam saber no cinema. Você não acha? E como os fotógrafos deviam saber revelar um filme, né? Eles não sabem. Na escola de fotografia, de cinema, não se ensina a revelação. Mas, assim, quem quer ser diretor? Tinha um montão de gente. Quem quer ser produtor? Tinha um em Brasília, era o Pudim. Nós não temos produtores no Brasil. Tem pessoas que produzem, mas não tem produtor executivo, um técnico em produção. É muito difícil. Você sabe que uma vez, essa história, tem uma história engraçada, é o seguinte, uma vez o Bertolucci estava no Rio, e aí o Bertolucci tinha muitos amigos no Cinema Novo, nós resolvemos fazer um almoço para o Bertolucci. Fizemos um almoço, eu morava ali em frente ao Fluminense. Aí depois do almoço a gente ia para o Maracanã, assistir um jogo, para ele conhecer o Maracanã. Quando descemos tinha duas Kombis, na época não tinha negócio de van, era só Kombi. E aí começamos a entrar nas Kombi. E aí o Bertolucci olhou e disse assim, essas duas Kombi aqui, é o cinema brasileiro todo. Agora, o cinema brasileiro só tem um produtor, olha aqui, o resto tudo é diretor. Só tinha diretor. Esse aqui é o retrato, olha aqui. Só tem um produtor. E assim é, na verdade você tocou no ponto, né? Aqui você chega, faz uma escola de cinema, todo mundo quer ser diretor. Né? Ninguém quer ser produtor, ninguém quer ser produtor executivo, ninguém quer ser... Acrescido o fato de que quando os atores ficam muito treinados, eles começam a produzir, não é? Ou dirigir, agora tem a moda ator-diretor. Imagina você, por exemplo, que é um cara que podia ter feito vários filmes você como me diretor. disse isso várias vezes, eu não quis. Não. Você nunca quis. Não quis. Agora, não tem nada demais o ator querer virar diretor. Agora, é o tal negócio. Né? É a mesma coisa de você ser chofer de caminhão e resolve ser piloto de Boeing. Mal comparado. Mas eu percebo o seguinte, é que a coisa é interessante. Sabe, quando a gente frequentava o cineclube, tinha assim uma confusão, principalmente em tratando de documentário, aquela escola inglesa de documentaristas e tal. Quem era o realizador? Era o produtor ou o diretor? É uma realização, né? Agora, está faltando produtor no cinema brasileiro? Porque continua faltando. Agora já melhorou um pouco, né? Você tem, sobretudo em São Paulo, aparecendo novos produtores, pessoas que querem ser produtor, né? Mas ainda é insuficiente, quer dizer, a produção ainda continua sendo uma atividade meio maldita, né? Não sei por quê. Não sei se é porque produtor é muito maltratado, é muito mal visto, né? Será? O Rossellini tem uma frase muito engraçada, que é o seguinte, não era bem sobre produtor, mas é mais adequado a produtor. Ele dizia assim, para ser um bom realizador de cinema, né, você tem que ser metade Jesus Cristo e metade Al Capone. Então, aqui no Brasil, você só vê produtor como bandido. É só Al Capone. Só assim que é enxergado. Luiz Carlos,
nós estamos numa nova safra do cinema brasileiro, eu acho. Eu acho que só não vê quem não quer, mas houve uma mudança, pelo menos de alvo. Eu observo que o cinema brasileiro atualmente tem assim, quase, o fato de ser brasileiro é quase uma grife, uma marca de um cinema que já está com características universais. Até que essa bobagem, que é um pouco bobagem, que essa concorrência para prêmio, tem uma marca cinema brasileiro. Eu tenho essa impressão. Seria melhor que você tivesse dito isso. Mas... Eu acho que a vocação internacional do cinema brasileiro, ela sempre, ela quase que uma coisa natural no cinema brasileiro, né? Porque... Você acha que sempre foi assim? Você veja o cinema novo. O cinema novo teve uma grande repercussão internacional. Por quê? Porque ele espelhava uma realidade social, política do país e tal. Então houve, nos anos 60, uma expansão grande internacional. A Alemanha exibiu todo o repertório do cinema novo, a França, né? Era nas televisões e nos cinemas. E nessa nova, na nova safra hoje... É que está surgindo uns diretores com sobrenomes assim, novos. Antigamente era Faria, Barreto, né? Mas está surgindo assim, uns Meirelles, uns Padilha, uns nomes assim, que antigamente era torcedor do Vasco. Mas agora... Hoje aí os diretores de uns 5 anos para cá surgiram extraordinários diretores, todos jovens, como... Aquela turma de Pernambuco. O Carl Hamburger, o Padilha, tem aquele menino lá do Rio Grande do Sul, o nosso Furtado, que é um diretor excepcional também. Quer dizer, há uma safra muito grande de diretores jovens, né? Que a renovação foi muito grande e boa. Há uma safra de jovens diretores e com característica internacional. Você tem toda a razão. O cinema brasileiro passou a ser um cinema internacional, universal. Como tinha assim uma marca do cinema francês, do cinema italiano, né? Eu acho que já existe uma marca nítida do cinema brasileiro. É uma grife, como você disse, já tem uma grife. É uma maneira de falar também, né? Olha aqui, Luiz Carlos. E que parece que você, dentro do cinema brasileiro, você sempre atuou em todas essas etapas, inclusive esse aspecto de internacionalização, por exemplo. Acho que você foi uma pessoa que teve muita importância para o cinema brasileiro. Eu comecei cinema, né, realmente fazendo roteiro, né, o Assalto ao Trem Pagador com o Roberto Faria. Né? Eu me lembro quando o Gustavo tinha feito o Bravo Guerreiro, a pessoa que falou comigo foi tu. Você tinha uma empresa de filmes, não tinha? Era de filme, era uma... que reunia. Eu conheci Glauber lá na de filmes, uma empresa, uma eu fui lá por causa do Rui Guerra e reunia assim umas cabeças do cinema. Eram 11 sócios, não era o grupo dos 11, não, era mais tinha Leon, na época diziam que era o grupo dos 11, né? Que está na moda o grupo dos 11 do Brizola, do nosso grande Brizola. E aí essa empresa era para distribuir os filmes, porque as distribuidoras existentes, ou sejam brasileiras ou americanas, não sabiam trabalhar. Porque a distribuição não aplica nada, né, na realidade. E foi ali que não arrisca nada. Até o exibidor, ele tem a casa, né? O teatro, né? Agora mudou muito a coisa, né? Mas antigamente eram verdadeiras catedrais, né? Aquele cinema de bairro. Hoje a gente está com um problema sério, peraí. Ainda hoje eu estava tratando disso, né? O problema do seguinte, é que o cinema hoje no Brasil é visto, apenas frequentado, não é nem visto, é frequentado por 10 milhões de brasileiros. São 10 milhões de pessoas que vão 10 vezes ao ano ao cinema. Ou seja, é a classe média, média alta. Então nós temos o povo não vai mais ao cinema. Nós vendemos 100 milhões de ingressos. Vendemos 100 milhões de ingressos num país de 180 milhões de habitantes. É ridículo, é ridículo. Quer dizer, no ano inteiro, 365 dias. No ano inteiro. Que os filmes estão em oferta 365 dias. Tem sessão segunda a segunda. Segunda a segunda. E de meio-dia à meia-noite. De meio-dia à meia-noite. Então, é ridículo esse número de... À meia-noite tem uma sessão à meia-noite em São Paulo.
E por que é assim? Porque o cinema está concentrado hoje em dia dentro de shoppings luxuosos. Está autossequestrado, eu diria. Preço absurdo. Preço médio no Brasil está em R$ 9, que são $4, $5, né? Em Nova York são $5. São $5, o preço médio do ingresso. Então, essa coisa é o seguinte, o cinema hoje é frequentado só pela classe média alta. O povo não vai mais ao cinema. O povão, raramente você tem uma parcela... Não, não vai não. Não vai. Inclusive, você sabe que eu continuo fazendo cinema. A gente tem essa mania, né? E frequentemente eu encontro uma pessoa popular que fala para mim assim, se aposentou? Porque ele só vê televisão. E como eu não faço televisão, eu não trabalho mais para ele. Agora, você tem, nesse negócio aí, você tem um problema grave. É que, quando dizem hoje em dia, o cinema brasileiro caiu de público. Não tem mais público. Não caiu de público. O cinema brasileiro conquistou uma faixa de público que não era dele. Era o público do cinema estrangeiro, que hoje, esses 10 milhões de brasileiros, tem uma faixa de 8% a 10% desse público que está indo ver filme brasileiro, que não ia. Agora, o nosso público, o grande público do cinema brasileiro, sempre foi popular... Mazzaropi, Grilhotello, Mascarita. E foram ver filmes que nós fizemos, como Estrela Sobe, que você fez, o Bye Bye Brasil, foi filme popular, o Dona Flor foi um filme popularíssimo. Agora, por quê? Porque o preço era compatível com o poder aquisitivo da população. Hoje... então, e não tem nem cinema, porque se um cara da Rocinha sair ali virou templo naquele shopping da Barra, a segurança não deixa ele entrar. Não entra. Nem que ele tenha o dinheiro para Ele não entra. Ele não entra. Isso é grave, né? Isso é um problema social grave. Então agora está em marcha, já está lá na mão do presidente Lula, uma lei criando um Vale Cultura. Assim como tem o Vale Alimentação, vai ter um Vale Cultura. Agora, esse Vale Cultura vai ser para o cara ir ao cinema, ou comprar um disco, ou comprar um DVD, ou um livro, ou ir ao teatro, ou ir para o museu. É livre escolha. O cara vai ter lá uma quantia de dinheiro público que a empresa vai botar, além do salário, para o cara ir consumir cultura, né? Objeto ou evento cultural. Então, o projeto é integrado. Tem o Vale e depois tem uma cadeia de cinemas populares em pequenos mini-shops culturais populares, próprios para a população de baixa renda, que vão ser construídos pelo Brasil inteiro. Isso é um projeto que está em... Que nem as lonas que tem aqui no estado do Rio. Eu acho que foi o Sesc, ou SESI, essas coisas que a indústria e o comércio, as federações estimulam, que são lonas populares. Quer dizer, a ideia de lona não é a ideia de circo, né? Do cara que está na lona mesmo. Porque hoje, viu, isso não é invenção do governo, não. Saiu no Globo, na primeira página do Globo. O mercado de baixa renda no Brasil, que era por volta de 2,5, 3 bilhões de dólares ano, subiu hoje para 16 bilhões de dólares. O povo está consumindo... Automóvel. Monumentalmente, nunca se consumiu tanto automóvel. O único setor que não cresceu nesse consumo, tudo cresceu, alimento, tecido, tudo cresceu. Agora, o cinema, o teatro, o disco, o livro, nada disso cresceu. Não se aproveitou do crescimento do poder aquisitivo do povo. Entendeu? Por quê? Porque não tem onde vender. Não há supermercados, são todos de luxo. O shopping, tudo de luxo. Agora, tem um amigo que é construtor de shopping, ele falou para mim, ele construiu esse shopping do Leblon. Ele falou, esse aqui é o último shopping de luxo que eu vou fazer. Agora só vou fazer shopping popular. Quando eu estive lá em Abu Dhabi, no mundo árabe, eu fui visitar o que eles chamam lá as Medinas. Aí cheguei lá e vi que era uma coisa milenar do mercado
Os bazares, aquele negócio, Marchand Pessoa. Eu, quando estive na Pérsia também, é um absurdo, quer dizer, é um shopping. É um shopping. Né? Mas é uma coisa extremamente barata e popular. Não se gasta ali. Nós tínhamos aqui antigamente, na fase da alimentação, está diminuindo muito. Tinha aquela chamada feira, né? A feirinha, as feiras de bairro. Que era o mesmo princípio de oferecer a coisa direto à população, um produto barato e bom. Isso foi diminuindo enormemente. Hoje você vai, são poucas as feiras remanescentes, né? De Copacabana tem só uma, ou aqui em Laranjeira tem uma pequenininha. Acabaram-se as grandes feiras, né? Populares. A cidade Feira de Santana, a cidade inteira era uma feira. A cidade inteira, era um shopping. Era um shopping. Sim, era regional, de toda aquela região da Bahia, né? Era Feira de Santana, e parece que Caruaru, sei lá por Pernambuco também tem umas coisas assim. Tem, Caruaru, tem a Feira de Caruaru, que é famosa, onde tinha, além dos objetos de consumo, você tinha a feira de arte até a palavra logradouro, que é a praça pública, né? O logradouro tem a ver com lucro, com lograr, com lucrar, né? Logrador. Bom, você está bom, hein? Não, estou pensando junto contigo. Então, é isso hoje que nós queremos com o Vale Cultura. Financia a produção, patrocina a produção, mas financia o consumo. Porque o povo tem direito... Você fala a indústria cultural, né? Hein? Financia a indústria cultural. É claro, você tem que financiar a ponta da produção e a ponta do consumo. Por que não pode financiar o cara para ir ao teatro? Né? Quem está lucrando é o Estado, é a sociedade. Subvenciona o espectador. O espectador. Não. O produtor, se tem um espectador, acabou, o dinheiro vem terminar. Ele não precisa mais ser chapa branca. Ele não precisa mais ficar pedindo dinheiro para o Ministério da Cultura, porque ele tem um consumidor. Claro, as empresas passam o dinheiro diretamente para os seus funcionários irem assistir teatro, comprar livro, ir para o cinema. E o produtor que se vire, faça um filme que esse povo goste. Escreva um livro, faça a música que vai agradar o consumo. Porque nós temos quem consuma. Nós temos quem consuma. Então, você está hoje com uma indústria cultural subsidiada, financiada, para ser assistida por quem? Por ninguém. Ou seja, para quem não necessita, que é a classe média alta, que está cagando para a cultura brasileira, está muito mais interessada. Né? Viajar e assistir a Broadway. Não está querendo ver aqui no Brasil nada. Né? Inclusive é muito maltratada pelos nossos criadores. Né? A granfinagem sempre é uma cambada de otário. Olha aqui. A de filmes, o negócio não está mais. A de filmes tinha a intenção, naquela época já isso. A de filme foi de entrar 60, nessa jogada de distribuição. Distribuição. Era distribuição. A gente tinha. Porra, porque essa área aí, bicho, essa área é o filé, né? Até hoje ela é problemática. Depois que acabou o filé, a Embrafilme e a de filme, acabaram-se as distribuidoras brasileiras. E o cinema brasileiro hoje está na mão de distribuidoras internacionais. Mas teve poucas, né? Teve poucas. Não tinha uma Ipanema também? Tinha a Ipanema, que era uma espécie de dissidência da de filme. Mas era brasileira, né? Muito bom, tudo bem, né? Tudo bem. Tem a Lumière, agora a Lumière do... A Lumière hoje em dia existe. A Lumière, que é uma distribuidora hoje, que se dividiu também, e a Downtown. A Downtown é uma dissidência da Lumière, ou seja... Separou o Marc Beauchamp do Bruninho Weiner. O Bruninho, vem cá, mas o Bruno uma vez ele reclamou comigo, acho que até deu uma entrevista para mim aqui, quer dizer que é difícil conseguir um filme para ele distribuir. Porque eles não têm, agora não, agora a Downtown do Bruno, eles criaram um fundo chamado FUNCINE, que é para financiar filmes em produção, em acabamento. Então a distribuidora passa a entrar na produção de filmes. A estimular a produção para ganhar o produto. Para ganhar o produto, exatamente. Essa é a técnica internacional. Nós, na época da de filme, a gente fazia assim.
por exemplo, a distribuir os filmes do Nelson, do Glauber. O cara começa um filme e para. Tragédia de produção. Você falou aí exatamente o que aconteceu. Domingos Oliveira estava terminando o filme chamado Todas as Mulheres do Mundo. Lá para tanto, alguém chegou e falou, tem um... É o Joaquim, o Joaquim Pedro era amigo do Domingos. Eu tenho um amigo que está acabando o filme. O Domingos ainda está começando a carreira dele. Foi o primeiro filme dele, eu acho. Hein? Ele era de teatro, foi o primeiro filme dele. E ele estava fazendo aquele filme, e aí o Joaquim Pedro falou, esse meu amigo está falando, não tem dinheiro para acabar e tal. Será que a gente não podia arranjar uma grana aqui na Difilme? A Difilme estava com certa grana boa, porque tinha distribuído Roberto Carlos, tinha distribuído uns filmes que tinham dado dinheiro. Aí falou, vamos ver o filme. Aí fomos ver o filme, todo mundo gostou, achou o filme interessante, pô, esse filme vai dar dinheiro. Bom, botamos o dinheiro na mão do Domingo, para o Domingo acabar o filme e ficamos com a distribuição. E aí o filme deu um caminhão de dinheiro, foi um sucesso fantástico. Foi. Todas as mulheres do mundo. Foi. Com Leila. Leila. Maralice, eu vim te convidar para você me levar hoje à tarde no parque de diversões. Quer não? Eu adoro o parque de diversões. Hoje é domingo, eu vou ao cinema com o Leopoldo. Eu vou te dar uma sugestão. Por que você não manda seu noivo ficar noivo de outra noiva e ficar noiva de mim, que não tenho noiva? Ô, Leopoldo, como é que vai? Gostei muito daquela tua festa ontem. Gosto muito desses lugares diferentes. Vamos cair na água? Vamos? Não tá fria a água? Paulo E José. assim a gente fez com vários filmes que estavam em produção. E esse é um sistema, né? Um sistema mundial. Que a distribuidora tem que ter grana para ir lá e cacifar para pegar o filme para distribuir. Né? Então agora aqui está começando um pouco essa política, porque foi criado esses fundos de investimento, tem os Funcines, e já tem esse do Bruno, tem um outro da Rio Bravo, e eu acho que o Marco Beauchamp vai criar um, estão criando outros em São Paulo, então isso vai começar. Agora que nós estamos entrando, o cinema brasileiro está entrando um pouco no mecanismo financeiro mais ou menos internacional, entendeu? Porque antes é tudo só tinha... São práticas de mercado. Práticas de mercado. Não quer dizer com isso que você vai ficar independente do mercado já já. Não, tem que ter um tempo. Quando esse Vale Cultura estiver funcionando, para você ter uma ideia, Perel, nós vamos ter, além dos 10 milhões atuais da classe média que vai ao cinema, nós vamos ter 40 milhões a mais de espectadores. 40 milhões de pessoas que vão frequentar o cinema e comprar disco e tal. Se o sujeito for... Quer dizer, estão mirando nesse universo, né? Quer dizer, esse universo de gente que não vai ao cinema. Tem 40 milhões de pessoas hoje no Brasil que podiam estar indo no cinema e não vão porque não tem dinheiro para ir. Tem prefeituras do interior que botam a televisão na praça para passar novela. São Paulo agora está comprando, o governo de São Paulo está comprando ingresso e dando para a população. Mas podia aproveitar também, né? Agora, você vai ter, hoje no Brasil você vende 100 milhões de ingressos. Com esse ticket de cultura, nós vamos atingir em 3 anos, nós vamos 400 milhões de ingressos. Sai de 100 para 400 milhões de ingressos. Aí já é um mercado. Aí você pode dizer que o cinema brasileiro pode ser autossustentável. Do jeito que está aí, não é. Como você diz, é um cinema que tem que ficar batendo na porta do diretor de marketing da empresa ou de uma estatal. E aí o filme, não vou botar dinheiro nesse filme, porque esse filme aí só trata de negócio de droga, de morro, de não sei o quê. Política, não, isso é um filme político, não vou botar dinheiro nesse filme. Então o cinema fica aprisionado, né, na sua temática, porque o patrocinador... Ele patrocina uma obra certa, ele não investe na gira do cinema, ele vai numa obra certa, que não interessa, ele não produz. Não, esse filme aqui é um pouco o perfil do meu produto. Aí bota o dinheiro. Essa peça aqui serve ao perfil do meu produto. Agora, se você vai e dá essa renúncia fiscal para o público, o que acontece? O público é quem vai dizer o filme que quer ver, ou a peça que ele quer ver, ou o livro que ele quer comprar. Entendeu? Quer dizer, então, vamos dizer, se houver ditar um gosto, vai ser ditado pelo público. É uma coisa mais democrática, não é ditado por um diretor de marketing de uma empresa. É o público. Bom, esse filme aqui conseguiu 10 milhões de espectadores, por quê? Porque ele
o público gostou, o público foi lá. Mas no Brasil, tudo que é popular é considerado ruim. É. Entendeu? Não, isso é... porque Nelson Rodrigues era bagaceiro. Foi Jorge apostrofado. Amado foi apontado como mau escritor É, até morrer. Jorge- coitado, entendeu? Esse Paulo Coelho aí Esse está apedrejado apostrofado. porque o cara vendeu 200 milhões de coisas. Agora, não quer dizer que você, para ser popular, tem que ser popularesco. Se bem que também eu acho que os Miura tem que ter, entende? Tem que ter. Porque nunca se sabe se o Miura... claro. Por exemplo, tem uma peça do Molière que era Miura, que era o Tartufo, que atualmente está totalmente na moda. Parece que o cara foi um profeta, o Tartufo. Os filmes de ruptura de linguagem, de pesquisa, são necessários, porque são esses filmes que vão renovar o filme de indústria. Você não teria hoje a montagem descontínua se não tivesse havido o Godard. Então, os filmes ganharam outro... Por quê? Porque o Godard, aquilo é uma pesquisa. Toda indústria tem que ter uma pesquisa funcionando ao lado. Você pensa que a indústria de pneu, a indústria de roupa não tem uma pesquisa funcionando aqui? O que vai ser moda daqui a pouco? Tem. O cinema precisa de ter seus pesquisadores, seus Julien Bressani, né, que vão fazendo filmes com linguagem de ruptura de linguagem. Não pode dizer, não faz filme do Julien Bressani porque isso não dá dinheiro. Também não é assim. Tem que ter uma parte de fundo perdido. Isso aqui é para estimular a criação artística. Valeu, Luiz Carlos. Muito obrigado. Opa!